Vamos colocar em pé, vamos iniciar o culto. Feche teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, te engrandecemos, ó Deus. Ó Deus, por mais um domingo, por mais um culto, ó Pai, da família. Está aqui os irmãos, ó Pai, chegando, ó Deus, também em comunhão, ó Deus, crescendo em comunhão, orando uns pelos outros, ó Pai, ó Deus, este amor, ó Deus, ao Teu nome, da glória, a Tua palavra, que a cada dia possa crescer e também o amor ao próximo, amando também, Senhor, uns aos outros, esse acolhimento, ó Pai, que nós possamos sempre encontrar na Tua casa. Abençoa as irmãs, abençoa os irmãos, abençoa, Pai, ó Deus, as crianças, os adolescentes, jovens, os idosos, ó Deus também, ó Pai, os casais. Aqui estão, Senhor, reunidos, ó Pai, a família do Senhor, a família de cada irmão, de cada irmã, ó Deus, aqui também representado, talvez por uma pessoa, por duas, três ou mais, mas a Tua palavra diz, aonde há dois ou três reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente, ó Pai, e a Tua presença aqui, ó Deus, até a tristeza salta de alegria, e nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, ó Deus, pela vida dos irmãos, por este dia maravilhoso que o Senhor preparou, e não há, Senhor, sombra de dúvidas, porque esse é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegramos e celebramos a Tua presença, Pai. Também pedimos perdão, ó Pai, que aqui o Senhor venha nos perdoar, o Senhor venha também, ó Deus, nos capacitar a essa grande obra de poder. Derrama, Senhor, sobre cada um nessa noite a unção de cura, a unção de conquista, a unção de libertação, e assim, Senhor, possamos mais uma vez cultuar ao Teu nome, declarar que Tu és bom, que Tu és santo, que Tu és amável, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 133. Você que pode continuar em pé, nós já vamos louvar ao Senhor. Salmo de número 133. Quem for achando aí já vai glorificando ao Senhor. Esse salmo é um cântico de Davi, né, que fala, ele faz uma exclamação nesse cântico de comunhão, de unidade, de relacionamentos, que nós, como irmãos aqui na igreja, precisamos crescer a cada dia. Ninguém está perfeito nisso daí, por enquanto, né? Até que cheguemos lá no céu, quando chegarmos lá no céu, a perfeita unidade, mas o salmista já descreve essa exclamação. Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Eu vou ler esse finalzinho de novo e você vai poder glorificar mais alto. Ó. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Você pode dizer glória a Deus? Então tenha certeza que neste lugar, onde você tem esse sentimento, você tem essa vontade de se unir, de estar aqui em comunhão com seus irmãos, como ele faz essa exclamação, tenha certeza que aqui no nosso meio, o Senhor, ele ordena a sua bênção, amém? E a vida para sempre. Nós vamos louvar nesse mesmo espírito de louvor, de adoração, de unidade, amém? O Ministério de Louvor já está aqui e nós vamos declarar isso através do louvor, da adoração, amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração e toda a exaltação. Aplauda mais forte ao Rei. Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Fica feliz, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, como já foi dito pelo nosso pastor, na palavra inicial, ali onde o Senhor ordena a bênção.
E hoje, de acordo com o nosso apacentar, o tema de hoje é pulando a cerca. Sabe o que significa pular a cerca? É ultrapassar as barreiras. Nós vamos cantar isso hoje. Nós vamos transpor barreiras e vamos conquistar o impossível. Porque temos que passar o Jordão para ver o lugar onde o Senhor nos preparou. Então nós possamos cantar agora com muita alegria que Deus está aqui, e Deus fiel e glorioso. Nós queremos contemplar a face dele, queremos ultrapassar barreiras para adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o nome de Jesus. Graças a Deus que tem aqui.
Aleluias. Ele que nos ensina a transpor barreiras para conquistar o impossível.
uma vez. Glória ao Senhor mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Obrigado, Jesus. E este mesmo Deus que se faz presente está quebrando cadeias nesse momento. Aleluia, Jesus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Olha, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Deus me guardou, me
Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. E as cadeias, todas as correntes, algemas do pecado, do peso, possam estar caindo por terra nessa noite. Amém? Porque Jesus está aqui. Você pode sentir a presença do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos também continuar adorando ao Senhor com nossas ofertas, com nossos dízimos. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 1. Esse mês de agosto, né, nós estamos lembrando aí da campanha que nós fizemos sobre a saúde doutrinária, onde nós precisamos ter essa saúde na palavra de Deus, nas Escrituras. E aqui no Salmo 1, ele fala também dessa saúde, né? Que ele diz assim, ó, quem achou da glória a Deus aí? Salmo número 1, verso 1, diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Só até aí, eu quero frisar essa parte final, né, desse versículo, que diz, em outra tradução também, e tudo que ele faz prosperará. Tudo que ele faz, esse quem? Esse que tem o condicional de meditar na palavra, né, dia e noite, de não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Aí vem, né, esse meditar, que nós estamos lembrando aí da campanha, né, que nós clamamos aqui no início do ano, sobre devoção, meditar nessa palavra, que essa doutrinação da palavra esteja em nossa mente, em nosso coração, na nossa alma, lá dentro de nós. E aí ele vai dizer, né, que esse meditar não deve ser apenas na igreja, tem que ser de dia e de noite, amém? Dia e de noite, mesmo nas mais densas trevas, se você é a luz, né, como Jesus, ele vai dizer que ele é a luz, mas aí ele diz para a igreja, você é a luz do mundo, você vai brilhar aonde tiver trevas, amém? E aí ele vai dizer, aonde tiver trevas na sua vida, aonde ainda precisa de luz da palavra na sua vida, você precisa pedir ao Senhor que ilumine. E aí ele vai dizer, ó, que você que faz isso é como uma árvore plantada à corrente de águas. Ó. As águas, irmãos, de Deus estão neste lugar, e as águas são o Espírito Santo de Deus. A água é o próprio Deus, né? O próprio Jesus. E ele diz, ó, no devido tempo, dá o seu fruto, que você possa frutificar, que você possa lembrar que o fruto não é para você, mas é para os outros, você vai frutificar na vida de outros. E ele diz que a folha não murcha. O que é isso? Mesmo abatido, você não está destruído, como Paulo diz lá aos Coríntios, né? Mesmo perplexo, você não está desanimado, porque você carrega dentro do vaso de barro que é você um tesouro que se chama Espírito Santo, amém? E aí ele vai trazer essa alegria para você, essa verdadeira paz, essa verdadeira prosperidade. E aí ele diz assim, ó, e tudo, irmãos, quando a Bíblia usa essa palavra aí, tudo é tudo, amém? Tudo, você já pensou numa totalidade agora humana, mas a palavra de Deus ela é sobrenatural e ela está dizendo de algo muito maior do que você está pensando ou pedindo. Tudo que você fizer, lembra? Né, nós precisamos falar, precisamos meditar, precisamos fazer, né? Precisamos falar, meditar e fazer, e o fazer está também incluído, e tudo que você fizer será bem-sucedido. Aonde você colocar as mãos, será abençoado. Aonde você chegar, chega ali a presença de Deus pela tua vida. Aonde você for, que você possa carregar essa palavra, amém? E trazendo isso também para nós ofertarmos e dizimarmos, que nós possamos colocar fé
dentro desse envelope, dentro, né, dessa parte que nós vamos trazer para a salva nessa noite, que você possa colocar fé, que você possa colocar a sua vida, uma parte da sua vida que você trabalhou, você vai entregar para o Senhor. Então que você coloque fé, que você coloque vidas, que você coloque mesmo essa, né, essa graça de você, esse tudo que você fizer, então inclua isso daí nessa noite, que você possa fazer com alegria, com, né, devoção, mas faça também com fé. Amém? Coloque fé em tudo que você fizer, principalmente nessa parte também das nossas finanças. Coloque em pé, pegue a sua melhor oferta, você que vai ofertar, os irmãos que vão dizimar também, possam entregar na casa do Senhor. Quem for fazer no Pix, vai estar aqui na tela, já está aqui, mas faça com fé, amém? Coloque aí nesse momento a fé na sua mão, em tudo que você fizer, então essa parte também prospera, amém? Prosperidade não é ter tudo, mas é não sentir falta de nada, que você possa ter paz, a paz que excede todo entendimento. Guarde o teu coração, a sua alma, levante aí para cima. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar a Ti, Senhor. Como já falamos, estamos ampliando os horizontes, ó Pai, ó Deus, entregando a Ti a nossa vida, entregando, ó Pai, a nossa família, entregando, Senhor, ó Deus, Pai, aleluia, toda a nossa casa, toda, ó Senhor, aquilo que não pertence a nós mais, mas ao Senhor, e nós queremos, Senhor, meditar, nós queremos falar, nós queremos fazer, então nos ajuda, Senhor, a lembrar, Senhor, da Tua palavra, todo dia da nossa vida, e assim, Senhor, seja abençoada a vida desse dizimista, que agora o Senhor aceita ele primeiro e depois, Senhor, o seu dízimo, o Senhor recebe ele primeiro, depois a sua oferta, depois a sua contribuição, a sua primícia, Pai, mas abençoa grandemente esse que agora entendeu, Pai, mas primeiro ele creu, oh Deus, que está, Senhor, diante do Senhor, e confia tudo ao Senhor, sua confiança está em Ti, ó Pai, a sua casa, os seus negócios, seu trabalho, e já entrega ao Senhor, ó Pai, tudo que é, tudo que faz, e agora neste momento, Pai, onde todos o reino espiritual está vendo, Ele está entregando com alegria, mas tudo que Ele fizer, possa prosperar e ser bem sucedido, em nome de Jesus, amém? Oferte e dizime com alegria na casa do Senhor.
Graças a Deus. Meus irmãos, pode tomar lugar. O Senhor conhece, amém? Você está cada dia mais na presença de Deus e Ele quer que você o conheça também, né? O Senhor te conhece e Ele quer que você conheça cada dia Ele. E Ele ouve a sua voz quando é sincero. Então, que você possa continuar nessa sinceridade e perante o Senhor. Amém? Nós vamos também orar pelas nossas crianças. Já queria estar chamando todas as crianças aqui. Amém? Todas as crianças que vão estar indo agora para a aula deles, culto, também a palavra, da maneira que eles possam aprender e crescer conhecendo o Senhor. Amém? Estenda a sua mão para cá, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, abençoamos as nossas crianças, Pai, que estão diante do Senhor nesta noite. Pai, que eles possam ali, Pai, também prestar toda a atenção na palavra, ó Deus, colocando em prática naquilo que é devido, Senhor, para levar, Senhor, para todos os lugares da sua vida, para a escola, para casa, para a família, que eu sou professor, em nome de Jesus, que assim através deles outras pessoas, outras crianças, ó Pai, famílias também, venham, Senhor, ó Deus, a estar participando da tua igreja, da tua casa, sejam salvos, abençoados, em nome de Jesus, Pai. Assim nós abençoamos as nossas crianças, ó Deus, que vão ouvir a palavra ali em nome de Jesus. Amém? As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Já queria estar chamando aqui o nosso irmão cooperador Rafael, que vai estar ministrando a palavra nessa noite. Se coloque em pé mais uma vez. Vamos orar. Ó Deus, mais uma oração, nós queremos entregar a Ti essa primeira parte do culto, da onde, ó Pai, nós oramos, da onde louvamos juntos, contribuímos, e agora também, Senhor, ó Deus, assim como oramos pelas crianças que vão ouvir a palavra ali, Pai, também, Senhor, os irmãos que ficaram, ó Deus, que estão aqui na igreja, vão ouvir também, Senhor, essa palavra de bênção, essa palavra de vida, essa palavra de libertação, ó Pai, ó Deus, que ao ouvir a palavra, todo o comichão dos ouvidos, ó Pai, tudo aquilo que impede eles, ó Pai, de serem transformados, ó Deus, caia por terra agora, Senhor, todo inimigo de Deus, e seja levantada, seja, Pai, ó Deus, reerguida a casa do Senhor. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, e agora desde já repreendemos todo inimigo que tenta roubar a semente, para que ela possa produzir na vida desse irmão, dessa irmã, 30, 60, 100 por um em cada semente, em nome de Jesus, amém? Você recebeu o servo do Senhor com palmas para Jesus, glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Bom é estarmos aqui, né, irmãos? Bom é estarmos na casa do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão de pé, assim nós vamos ler, e aí os irmãos já podem sentar. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Já estamos há alguns dias falando sobre Josué, né? Mas vamos honrar da mesma forma que sempre honramos aqueles que escrevem com muita dedicação o Apacentai. E como foi dito aqui, a semana é bem sugestiva, né? Vamos pular a cerca. Bem sugestiva. Josué capítulo 1, versículo 2 diz assim, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vulo tenho dado, como prometi a Moisés, sente dando glórias a Deus. Irmãos, já tem uns dias e alguns cultos que estamos falando sobre Josué.
E eu acho que da última vez que eu tive a oportunidade aqui de ministrar, perdão, irmãos, falamos sobre vencedor, falamos sobre vencer. E essa semana, uma semana gostosa, pular a cerca, como aqui até o Daniel acabou de falar, é as barreiras, irmãos, do nosso dia a dia. É as muralhas do nosso dia a dia. É esta cerca que devemos pular. Mas o texto-chave está exatamente no início da jornada de Josué. E por que está ali? Ou por que está dessa forma? Os irmãos que tenham apacentado, aqueles que lerem, logo no comecinho, quando o pastor está escrevendo sobre isso, ele não está dizendo sobre as muralhas ou as barreiras, que nós vamos falar também, mas ele está dizendo de um protagonismo que Josué até aquele momento não tinha. Pois o começo do versículo vai dizer, servo de Moisés. Josué era servo de Moisés. Aqui muda tudo. Eu sempre prego aqui, sempre digo que nós temos uma escolha. Tudo que nós fazemos na vida, tudo aquilo que nós plantamos e colhemos, as nossas atitudes, o fato de você estar na igreja hoje é uma escolha. Mas eu vou dizer nesta noite para você, da mesma forma que Deus colocou no meu coração, tem momentos que você não tem escolha. Aí você pode, não, mas e o livre-arbítrio de Deus? É verdade, Deus dá o livre-arbítrio, mas vai ter momentos que Deus vai olhar para você e vai falar assim, ó, acabou o tempo de ser servo, está na hora de você conquistar tudo aquilo que eu já tinha prometido antes. E aí nós temos que deixar as nossas escolhas, deixar a nossa zona de conforto e partir para cima, ou para cima da caminhada, ou continuar caminhando para aquilo que vem adiante. E aí nós não temos mais escolha. Acabou as escolhas. Porque aqui você não vê Deus perguntando para Josué, você quer passar o Jordão? Você quer continuar? Não. Josué foi notificado, ó, Moisés morreu, ponto. E agora se dispõe-te daqui e leva o povo. Irmãos, Josué já tinha passado 40 anos com Moisés no deserto. Estava preparado ou não estava? Estava. Estava preparado esse aí. Mas você vai ver mais de uma vez Deus dizer para ele, seja forte e corajoso, porque o que ele ia enfrentar não era moleza. O que ele ia enfrentar, Moisés não tinha enfrentado. O que ele iria enfrentar, Moisés não o preparou para isso. Então, trazendo ao tema, e o que eu acho que foi o que o pastor quis trazer para nós, é nós sairmos um pouco da nossa zona de conforto, ou sair um pouco só dos liderados. Está na hora de você começar a liderar algo na sua vida. Sabe aquele negócio que às vezes está parado, que você está deixando sempre alguém fazer por você? Sabe aquele algo que você tem terceirizado sempre? Está na hora de você parar de escolher a zona de conforto e pegar as coisas com as suas próprias mãos. Irmão, vão ter coisas que vai doer, mas vai curar, irmãos, porque ou as coisas que doeu só para mim, tá? É só para mim, não é para os irmãos, mas nós vamos falar da mesma forma. Porque muitas das vezes nós já se acostumamos. Imagina depois de 40 anos, esse povo comia e bebia no deserto, coisas que Deus trazia sempre. A promessa estava além do Jordão, e eles nunca tinham passado ainda o Jordão. Eles sempre estavam atrás. O Jordão está ali, a cerca está ali, a dificuldade está ali. A dificuldade era o Jordão.
De todos esses homens, irmãos, só 12 tinham passado o Jordão. Só os espias tinham passado o Jordão. E Josué era um deles. Josué era um deles. Só 12 tinham passado. Mas aqui não. Deus já dá a ordem para ele. Deus primeiro ele dá um aviso. Ó, Moisés morreu. Acabou as escolhas. Para trás já não tem mais o que você fazer. E Deus não deu opção. Vou chamar outro. Podia ter chamado outro. Podia ter chamado Arão, irmão de Moisés, estava sempre com Moisés. Podia ter chamado Caleb, que também foi lá na terra prometida, tinha visto. Mas Deus escolheu Josué. Deus escolheu Cláudio. Deus escolheu Alexandre. Deus escolheu você para fazer aquilo que você tem que fazer. Deus escolheu Rafael para fazer aquilo que Rafael tem que fazer. Não é Moisés fazer mais, não é Josué fazer mais, é que eu e você precisamos fazer. E é receber, irmãos, a promessa que Deus fez aos nossos pais. Porque é o que Josué ia receber, irmãos. Josué ia receber a promessa que Deus fez a Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus vai chamar Abraão. Abre lá para nós aí, ó. Hoje nós temos um novo ali, ó, rápido. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus vai chamar Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Irmão, para cada pessoa tem uma cerca a pular, ou tem uma dificuldade a transpassar. Para Abraão, era ir por uma terra que ele nunca tinha visto. Abraão é de Ur dos caldeus, que é um dos povos que depois Deus vai destruir. Os caldeus, Deus vai dar na mão de Josué, os caldeus, Deus vai dar também, mas Abraão sai desta terra, que aqui ainda ele é Abrão. No capítulo 12, Deus chama Abraão. No capítulo 13, Deus vai fazer a promessa, lá no capítulo 13, versículo 14, Deus faz a promessa para Abraão, olha lá, ó. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, Deus vai dizer para ele, ó, ergue os olhos e olha, desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. O 15, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Irmãos, a terra que Josué, 500 anos depois, Deus vai dizer para ele, ó, vai, passa este Jordão e tome a terra, essa terra aí, ó. É a terra que quem habitou? Abraão. Irmão, Abraão habita em Canaã. Isaac e Jacó habita em Canaã. Essa terra já era deles. Mas Deus também diz para Abraão, a sua descendência também passará 400 anos cativos, para depois herdar isso aqui. Mas calma aí, como que o Deus que promete que vai dar a terra, depois diz que o povo vai ficar cativo 400 anos? O meu Deus e o seu Deus nunca te deixará ser pego de surpresa. Ele sempre avisa. Às vezes nós não estamos atentos. Às vezes nós não estamos atentos para o que Deus está falando, das coisas que vai acontecer no nosso dia a dia, na nossa vida, a muralha que nós vamos encontrar, ou às vezes a dificuldade que nós vamos passar, porque cada um tem a sua. E uma coisa que a palavra de Deus garante, eu e você irá passar. Deserto não é lugar de moradia.
Deserto não é lugar de ficar estagnado. Deserto não é o lugar aonde a gente vai perecer. Deserto é lugar de passagem. Porque nós passamos. E depois de quase 500 anos desta palavra aí, Josué está na frente do Jordão, com 12 tribos que saiu do Egito 400 anos depois de todo aquele sofrimento. E Deus só não dá escolha para Josué. Disse, você irá passar com todo este povo. Deus já garantiu, vai passar. Simples assim. E assim é na minha e na sua vida. E no decorrer desse capítulo 1, Deus vai falar mais de uma vez para Josué. Olha o versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi a dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso. Deus está avisando ou não está? Irmãos, até aqui, Israel não tinha entrado em batalha nenhuma. Porque a primeira batalha que Israel ia ter que entrar na espada, eles tinham 3 dificuldades no mesmo momento. 3 dificuldades. Tinham acabado de sair do Egito, andado talvez alguns dias, e chegado à sua primeira dificuldade, o Mar Vermelho. Na frente o Mar Vermelho, atrás o faraó e aos seus lados as montanhas cheias de inimigo. Moisés então vai olhar para o céu e vai dizer, ai Senhor, o que nós fazemos? E Deus dá uma ordem para Moisés, diga ao povo que marche. Era a dificuldade deles. O Mar Vermelho, irmãos, é um dos primeiros grandes milagres no povo de Israel, é a travessia do Mar Vermelho. E eles atravessam. Terceirizou? Não. Porque aqui tinha Moisés, Deus, Moisés e o povo. Deus, Moisés e o povo. Era a voz de Deus para o povo, era Moisés. E assim Deus fez. E a promessa continuava. E esse povo anda 40 anos no deserto, Moisés então morre, como nós lemos aqui. E Deus não dá opção para você e não dá opção para mim mais hoje. Morreu, às vezes, o seu mentor, morreu aquele que te ensinou, ou às vezes morreu um sonho, ou aquilo que você projetou, ou aquilo que você estava escondido atrás, morreu, a partir de agora é você. Eu e você. E vamos passar o Jordão. Olha para você ver. Primeiro desafio de Josué, atravessar o Jordão. E não era sozinho. Como que ele atravessou da primeira vez com os 12? A Bíblia não conta. Mas aqui era atravessar com um povo inteiro. Não era de qualquer jeito, não era sozinho, não era só a sua família. Ele agora começou a ter responsabilidade. E assim é na minha e na sua vida. Tem pessoas que dependem de você. Esse irmão que está ao seu lado depende de você. Seja ele da sua família ou não, ele depende de você. Fortalecer os de dentro. Fortalecer os de dentro. Por que na igreja primitiva eles estavam sempre juntos no partir do pão, nas orações e na doutrina, fortalecendo os de dentro? Então esse irmão que está do seu lado depende de você para passar o Jordão. Ele depende de você para herdar a terra prometida. Ele depende da sua ajuda. E o que é mais gostoso depois do continuar isso? Primeiro obstáculo passado, Rio Jordão, molezinha, né?
não tinha espada, não tinha nada, atravessar um rio com uma multidão, deve ter sido molezinha. Mas qual que foi a primeira cidade que Deus deu na mão deste povo aqui? Aí agora vamos ter espada. Foi a cidade mais tranquila, a cidade de Ai. Ai? Não. Jericó. Deus nunca vai começar já dando por baixo, porque Deus conhece o seu potencial. Às vezes eu e você já não conhece o nosso potencial. Às vezes eu e você já não tem mais credibilidade em si próprio. Às vezes eu mesmo fico pensando, será que sou capaz de fazer tal coisa? Deus acredita em você muito mais do que você mesmo. Deus tem tanto crédito em você, que Ele falou assim, vou colocar o meu Espírito Santo dentro dele. O pastor até que falou aqui, ó, um monte de vaso de barro, vou pôr o óleo mais precioso, a minha presença. Vou colocar nele o que é mais de precioso, o meu Espírito. Porque se você voltar lá em Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus vai dizer para Abraão, ser tu uma bênção. Deus estava apostando em Abraão ou não estava? Irmãos, antes de Gênesis capítulo 12, Abraão não aparece, está sumido, está lá na família dele, pai dele Terá, e tem a família, está em Ur. Você vai ver sobre Jó, porque, olha, história de Jó, Jó está em Ur dos Caldeus. Jó fazia parte da mesma cidade de Abraão. Então Deus, calma aí, não dá para ter duas estrelas na mesma cidade, não é? Então Deus fala aqui para Abraão, sai daí, sai que de você vou fazer diferente. Eu vou dar testemunho de Jó, eu dou testemunho de Jó, mas em você será bendita todas as famílias da terra. Às vezes tem muita gente, não, a estrela aqui, estrela ali, parece uma constelação, né, irmão? Não se preocupa não, você tem um lugar próprio seu. Tem coisas que, irmão, não tem ninguém da sua família que irá fazer, a não ser você. Só que acabou o tempo da escolha. Acabou. Acabou o tempo da escolha. Moisés está morto, agora a responsabilidade é sua. Fulano morreu, ou fulano não vai fazer mais nada, a responsabilidade a partir de agora é sua. E faça passar o povo. E aí Deus já vai dizendo, seja forte e corajoso. Aí entra um dos versículos, versículo 8. Não cesse de falar deste livro, dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Fará prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Irmãos, não tem escolha aqui. Não tem se você quiser ou se você querer. Não. Ele já está dizendo assim, não cesse, não pare, não fique estagnado. E ele não diz do quê? Ele já vai dizer o do quê? De falar do livro desta lei. É eu e você dizer da palavra. Todos os dias, dia e noite, em tempo e fora de tempo. Esse negócio de às vezes a gente falar assim, não, mas aqui não é lugar de falar de Deus, ou aqui não é o momento propício para falar da Bíblia. Irmãos, é em tempo e fora de tempo. É dia e noite. Está dia, é hora de falar. É noite, está na hora de falar. No meio do caminho, fala também. Porque se não tiver dia e não tiver noite, tiver o meio do caminho que você achou que é o meio do caminho, fale também desta palavra todos os dias. Aí sim, eu e você prosperará, irá bem. Você vê que Deus aqui não dá escolha para Josué. Assim como Deus
vou dizer que Deus já passou dos limites de dar escolha para nós, de pregar o evangelho, irmãos. O mundo ainda está do jeito que está. Vou falar até para não passar na live, porque a gente esquece às vezes de pregar a palavra de Deus. A gente tem que pregar a palavra de Deus constantemente, para que Jesus volte logo, glória a Deus. Isso depende da igreja, irmãos. Isso depende da igreja. Jesus voltar depende de nós. Eita, deixa eu voltar aqui, que senão... E aí ele vai dizer no versículo 9 novamente, não te mandei eu... Aí, ó, lembra que no versículo anterior ele fala, não cesse. Aqui Deus já disse logo, eu te mandei. Não tem opção. Aqui acabou a opção, irmão. Acabou o livre-arbítrio de Josué aqui. Te mandei e ponto. Faz. Porque ele vai dizer assim, ó, não te mandei eu, sede forte e corajoso. Não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus manda sim, mas Ele garante que Ele está contigo aonde quer que andares. Deus não manda ninguém sozinho para a batalha. Deus não manda ninguém sozinho para aquilo que Ele não tenha feito ou aquilo que Ele sabe que você não suportará. Deus não te manda. Estavam todos os discípulos lá no barco. Jesus pregando na praia. E Jesus falou, ó, vai, passa para o outro lado que daqui a pouco eu vou. Olha a fé desses discípulos. E os discípulos fizeram o quê? Obedeceu e foi. Mas, irmãos, não passou pela cabeça de nenhum deles. Irmãos, Jesus não tem barco, como que ele vai passar para o outro lado? Porque Jesus falou, vai, que depois eu vou. Porque ele ia orar primeiro. Jesus despede a multidão para um lado, despede os discípulos para o outro, e ele vai orar. Mas o Filho de Deus precisava orar, irmãos. O Filho de Deus precisava se conectar com o Pai novamente. Constantemente você vai ver Jesus fazendo isso. E no meio da vigília da noite, na terceira vigília da noite, então que deve ser ali por volta de meia-noite, vem Jesus andando sobre as águas. Imagina o lago da Galileia, aquela neblina, os discípulos veem Jesus, uns ficam assustados achando que é um fantasma, e Pedro vai dizer assim, ó, ei, porque Jesus fala, não temas, porque sou eu. Aí Pedro diz então, mestre, se é o Senhor mesmo, manda que eu vou aí. Olha qual que era a dificuldade naquele momento, o mar. Porque, irmãos, ele está no barco, seja alto, seja pequeno, seja baixo, ele está no barco. E Jesus fala para ele sair do barco. E Pedro, sem nem pensar, primeiro ele não pensou que Jesus não tinha um barco para chegar até eles. Já começa por aí. Às vezes nós não olhamos nem o tamanho da nossa dificuldade, porque o nosso foco está em Cristo. Quando o meu foco e o seu foco é Cristo, não vê dificuldade nenhuma. E Pedro desce do barco. Olha a responsabilidade que Pedro cria com seus irmãos, com aqueles que estão ali. Ele desce do barco. Irmãos, e Pedro caminha sobre as águas. E ele vai até Jesus. Ou até perto, né? Porque ele não chega até Jesus. Porque aí é onde acontece comigo e com você. Por que Deus vai falar mais de uma vez para Josué? Seja forte e corajoso, não temas. E olha o restante ali, ó. E nem se espante. Porque Pedro tem duas coisas. Pedro no começo ele tem muita coragem, muita ousadia. Mas a palavra vai dizer que Pedro, sentindo o vento e o balançar das ondas, sentiu medo. Mostrou o quanto ele também era homem. E ele começa a afundar.
Olha que gostoso aquela palavra, porque vai dizer que Pedro começa a afundar. Pedro não fica submerso pela água, ele começa a afundar e Jesus, ele ainda está afundando e ele fala, Jesus, ó, me ajuda. E Jesus estende a mão e ambos sobem ao barco. Irmãos, Jesus nunca vai pedir algo para mim e para você que eu e você não possamos realizar. Quando ele disse aos discípulos, ide pregai o evangelho a toda criatura, isso é realizável e depende de mim e de você. Basta ser forte e corajoso. Não ter medo, porque Deus é conosco. Então Josué pega toda essa palavra, ele toma essa injeção de ânimo, ele pega tudo isso, porque isso aqui é um particular só dele com Deus. Isso aqui é só ele e Deus. Então ele pega tudo, essa injeção de ânimo, eu acho que esse derramar do Espírito na vida dele, e aí nós vamos para o versículo 10, que aí Josué começa então a exercer a sua função. Porque ele vai no versículo 10, ele vai dizer assim, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo, provende-se vós de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuíste. Então aqui ele já pegou toda a responsabilidade e já disse para os príncipes, vai avisando o povo aí, nós vamos passar o Jordão. Acabou esse negócio de ficar do lado de cá do Jordão, nós vamos passar para lá, e lá nós vamos herdar a terra que Deus nos deu. Então às vezes falta-nos isso, porque Deus já deu a lição de ânimo, Deus já deu aquela injeçãozinha que precisava. Se você veio na quinta-feira, você já recebeu uma injeção de ânimo na quinta-feira, uma excelente palavra que nós tivemos aqui na quinta-feira, aqui com os jovens. Você tem vindo e ouvido a palavra de Deus todas as vezes aqui nesta igreja, seja qualquer pessoa que pegar este microfone, sempre vai falar que Deus está falando com o povo. Basta o povo ouvir, e basta o povo praticar, basta o povo guardar. Então vamos pôr na ordem, ouvir, guardar e praticar. É o que depende de nós. Até aí você tem escolha. Aqui Deus acabou com a escolha de Josué, porque ele precisava herdar. Ele precisava pegar aquilo que estava prometido. Já tinha 400 anos que outros povos estavam dominando uma terra que Deus deu a Abraão, lá no capítulo 12, lá no capítulo 13 de Gênesis, lá no capítulo 37, quando entra José, lá em Gênesis, lá no início, 500 anos antes, essa terra já era do povo. Então o povo agora precisava fazer o quê? Expulsar o povo que estava na terra deles. Porque, irmãos, você vai pegar esse livro de Josué, você vai ver matança constante. Você vai ver guerra constante. Aqui, esquecer os 10 mandamentos lá, não matarás, aqui não tem, irmãos. Aqui não tem. Deus fala, vai lá e mata tudo. Porque Deus, quando fala para o povo, vocês vão entrar em Jericó. Deus fala para Josué, você vai entrar em Jericó. E detalhe, eita, a minha hora já foi. Tudo tem passo a passo. Tudo tem processo. Então, nós vamos finalizar neste processo. Quando Deus fala para Josué, olha o processo. Vocês vão entrar na terra, na cidade de Jericó. E aí Deus vai dando algumas ordenanças. Primeira ordenança, mata todo mundo. Só vai sobrar Raabe, porque foi a prostituta, a família dela, quem acolheu os espias, quando José manda.
E a ordem de Deus é matar tudo. Criança, eita, que se Deus exterminava, criança, mulher, idoso, animal, é para matar tudo. Porque em Jericó, para mim, é atenaz, ou para mim é amaldiçoada. Então é para matar todo mundo. E aí, é para chegar lá e meter o pé na porta. Não, não é assim não. Olha como Deus é estrategista. Porque Deus confunde o seu inimigo. E às vezes nós vamos prosperando, vai fazendo as coisas, e o inimigo vai falando, esse povo é doido. Porque Deus vai dizer para ele, vocês vão dar uma volta na cidade e voltar para o arraial. Por 6 dias, sem dar um pio, em silêncio. Irmãos, se nós juntar, nós nem estamos em mais de 3.000 pessoas aqui. Nós nem estamos tanto assim, nós estamos quase 2.998, 2.999. Imagina se o pastor fala assim, irmãos, nós vamos dar uma volta aqui, nesse quarteirão, e não é para vocês dar um pio. Eu duvido que o povo ia fazer essa volta calado, irmãos. Aí, já riu, ela já ia rir, tá vendo? Mas a ordenança de Deus para Josué é para o povo fazer isso em silêncio. Primeiro passo para herdar aquilo que Deus te deu. Faça as coisas em silêncio. E eles fizeram uma volta no primeiro dia e voltaram para casa. Irmãos, Deus já não tinha dado, não podia já meter o pé na porta? Não, tem processo. Mais uma volta no segundo dia. Mais uma volta no terceiro dia, uma volta no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. Chega no 7º dia, Deus fala assim, agora no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E em silêncio. Irmãos, depois de você dar 7 voltas na cidade, alguém ia ter força para lutar, irmãos? Alguém ia ter força para carregar. E detalhe, não era para só passear sem nada, não. Era para andar armado. Era espada, era buzina e em silêncio. Na última volta, no 7º dia, na última volta, irão parar o povo inteiro e irão gritar e tocar as buzinas. E o resto deixa comigo. E depois que eu fizer o que eu vou fazer, vocês entram e matam tudo. Irmãos, a Bíblia vai dizer que os muralhas de Jericó eram tão grandes que passavam carros ou carroças em cima. Era gigantesca. Imagina que os soldados que estavam ali olhando o povo lá embaixo, que com certeza não era muralhas baixas, porque vai dizer que de todas as cidades conquistadas pelo povo de Israel, era a mais fortalecida, era Jericó. Foi Jericó, na realidade, né? Nunca houve uma cidade tão fortalecida quanto Jericó naquela época. Então Deus vai dizer para eles, faça isso e o resto deixa comigo. E o povo obedece. Primeiro passo, faça em silêncio. Primeiro passo é obedecer. Depois faça em silêncio. Aí o terceiro passo, faça tudo quanto Deus ordenou, porque no 7º dia, na 7ª volta, o povo todo somente grita. E Deus faz a terra abrir, as muralhas descer. Quem estava em cima já morreu ali, né, irmãos? Imagina assim. E o povo então entra na cidade de Jericó e destrói tudo. Primeira cidade conquistada pelo povo de Israel, Jericó. Qual será a minha e a sua conquista? Em qual volta eu e você está em Jericó? Porque às vezes você já está dando as voltas. Às vezes eu e você já estamos até na 6ª volta ou na 7ª volta, só falta o momento daquele grito, daquela explosão da alma. Às vezes falta só isso, mas a responsabilidade é sua. Deixou tudo para trás, deixou o Jordão, deixou o Egito, deixou o deserto, para agora começar a conquistar
tudo aquilo que Deus prometeu. E aí conquistar devia ser fácil, né, irmão? Conquistar a promessa devia ser fácil, receber a promessa devia ser algo mais fácil, mas não todas elas vai ser conquistada à força. E assim é na minha e na sua vida. Hoje é igual o nosso pastor fala, hoje sou eu, hoje é você, tudo aquilo que nós conquistamos é a força. Porque de graça, irmão, só vem chuva e o ar que você respira. Porque nem a roupa que você veste foi dado de graça. Em algum momento alguém trabalhou para que você tivesse vestido. Então de graça é a chuva e o ar que nós respiramos. Isso é de graça porque vem de Deus. O restante tudo aí você tem que conquistar, irmão. Tudo aí você tem que conquistar. E é aquilo que eu disse, a pessoa que está ao seu lado, sendo seu parente ou não, sendo alguém que você está no seu dia a dia ou não, depende de você. Depende da sua oração, depende do seu abraço, às vezes depende da sua ajuda financeira, ou às vezes depende do seu conselho, depende de você, porque todos nós temos uma barreira para seguir, temos uma cerca a pular. Temos alguém a levar, como Josué tinha um povo inteiro. E aí o que é mais gostoso? Que aí voltando ao capítulo 1, para a gente finalizar. Os próprios, no versículo 12, ele vai dizer assim, ó, falou Josué aos Rubenitas, e aos Gaditas, e a meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos conceda descanso e vos dá esta terra. Aí, irmãos, aqui, ó, vamos dizer assim, ó, tem 2 tribos e meia, que é os Rubenitas e os Gaditas, e meia tribo de Manassés. Essas tribos aqui, lá atrás, Moisés tinha dado a terra antes do Jordão para eles. Foi os primeiros que receberam antes. Mas esse povo aqui, esses homens aqui, Josué vai pedir ajuda para eles, para guerrear, pelo que eu acabei de falar, por Jericó. E esses homens aqui, que é para a gente finalizar aqui, esteja perto de pessoas que digam o que esses homens aqui dizem. E Josué vai pedir, e lá no versículo 16 vai dizer assim, ó, então responderam ao Josué dizendo, tudo quanto nos ordenar, faremos. E aonde quer que nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor, o teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Olha que tem coisa especial aí. Os homens estão dizendo para ele, se tão somente seja o Senhor, o teu Deus. Aí aqui os homens deu uma escolha. Você viu que Deus não deu a escolha para ele. Os homens deu. Se o Senhor for o seu Deus, se você escolher Deus como Moisés escolheu, aí ele vai dizer lá no finalzinho do versículo 18. Não, vou ler o versículo 18 em todo. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não te obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Olha os amigos que dizem. Tão somente ser forte e corajoso. Glória a Deus. Irmãos, esteja perto de pessoas que falem para você, seja forte e corajoso. Esteja perto de pessoas que vejam em você uma liderança de Deus tão profunda, que eles possam dizer isso aqui, ó, se você escolher que o Senhor é o seu Deus, e se o Senhor for o seu Deus, tudo que você mandar, eu farei. Aonde você mandar eu ir, eu vou.
E eu vou ser tão fiel a você, que se você mandar alguém, e essa pessoa não for, eu mesmo mato. É o que essas 2,5 tribos está falando para quem? Para Josué. Irmãos, eles viram tão a presença de Deus em Josué, tão que Josué seria realmente quem iria substituir Moisés, que 2,5 tribos disse, o que você falar, eu faço. Aonde você mandar ir, eu vou. E se alguém não obedecer, eu mato. Se o pastor mandar alguém matar alguém aqui, alguém mata? Nós não obedecemos, irmão. Está vendo? Aí você fala assim, não, mas irmão, essa parte aí já passou. Hoje ninguém mais invade terra matando ninguém. É verdade. Mas a batalha espiritual é constante. Quando o pastor fala aqui para você, ore por fulano de tal, obedeça. Irmão, vai lá e ore por fulano de tal, obedeça. Porque a batalha espiritual continua. Hoje nós estamos debaixo de uma unção espiritual do nosso pastor constantemente. Hoje o pastor não vai mandar você matar ninguém fisicamente, mas o nosso pastor sempre diz aqui, e através da palavra de Deus, irmão, renuncia ao seu ego, renuncia às suas vontades próprias, renuncia àquilo que faz mal a você, renuncia ao pecado, e às vezes eu e você não obedece. Eu falei que às vezes ia doer, ia curar, mas bateu em mim. E às vezes é verdade, irmãos. Porque quando nós olhamos o Antigo Testamento, fala muito de guerra. Fala de pessoas matando pessoas fisicamente, tomando a terra, tomando as cidades, destruindo crianças, mulheres. Irmãos, essa batalha aqui não acabou. Essa batalha pode ter acabado fisicamente, mas no reino espiritual, no mundo espiritual, essa batalha é todos os dias. Todos os dias o inimigo está ceifando crianças, está ceifando pessoas idosas, está ceifando jovens. Todos os dias ceifa adolescentes para o mundo do crime, para o mundo das drogas. Ceifa, irmãos, quantos casamentos acabam por causa de pornografia? Isso é a batalha espiritual que aí você passa todos os dias. Esse é o seu Jordão. Esse é o meu Jordão, e nós escolhemos fazer parte, vamos dizer assim, da tribo, ou do aprisco, que o nosso pastor cuida. E aí é que nós possamos, irmãos, ser igual estas 2,5 tribos aqui, aonde o meu pastor mandar, eu irei. Aquilo que o meu pastor falar, eu vou obedecer. E aquele que não obedeceu, vou orar para Deus matar ele. Aí, está vendo? Está vendo? Ore. Ore por aqueles que o nosso pastor diz. Faça. Ou quando você ofertar, oferte com alegria, como ele nos ensina. Venha ouvir a palavra de Deus. Porque a batalha espiritual está constantemente, todos os dias, na minha e na sua vida. E detalhe, a liderança da vida espiritual começa em você. A liderança da igreja espiritual é o nosso pastor, a nossa pastora, a liderança espiritual da igreja. Mas a sua liderança espiritual começa em você. Eu e você que é pai, a liderança espiritual da sua casa começa primeiro em você. Não é no pastor, é em você. Seja Josué na sua casa. Porque depois de tudo que vai acontecer, irmãos, depois de eles conquistar tudo, depois que esse povo conquistar várias terras, matar muita gente, conquistar tudo, vai ter um conselho. E alguns vão decidir se vão seguir a Deus ou não vão seguir a Deus. Alguns vão decidir se eles vão querer se misturar com os povos e não vão querer se misturar com povos. Este Josué aqui, vai no meio da congregação, vai dizer,
vocês podem escolher quem vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo que vai acontecer no decorrer da igreja, no decorrer da sua família e na sua vida, aí a escolha é sua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que eu e você possamos fazer isso. Deus prometeu a Abraão 500 anos antes. 500 anos depois, Deus fala para Josué: tome a terra que eu prometi aos seus pais. E Josué conquista a terra. Josué faz isso. E lá na frente, quando ele tem a opção da escolha, quando ele tem a opção de falar para o povo, ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí é uma escolha, minha e sua. Para uns, a barreira pode ser o mar vermelho, como foi. Para outros, o Rio Jordão, como Pedro, foi a coragem de andar sobre as águas. Para Lázaro, era sair lá da morte. Porque quando Jesus fala, tira a pedra. Jesus não podia ter ido lá e ressuscitado Lázaro lá dentro, como ele fez com a filha da viúva? Não. Jesus fala, tirem a pedra. Escolha minha e sua. Escolha minha e sua, tirar a pedra. E para Lázaro, tinha escolha? Não. E se Lázaro já estava com Deus? Mas Jesus fala, não, vem para fora. Ó, ressuscita que eu ainda tenho coisas grandes para fazer na sua vida. E Deus às vezes quer ressuscitar sonhos na minha e na sua vida. E a gente está com a pedra lá, tampando o buraco, tampando os sonhos, tampando o projeto, tampando tudo, porque nós já terceirizamos tudo. E aí Jesus então diz, tirem a pedra. Como Deus falou para Josué, passe o Jordão e recebe a bênção. Recebe. Ah, mas vai ser facinho agora. Não, é uma batalha de cada vez. Uma batalha de cada vez. E o povo de Israel, irmãos, por muitos anos, estava sempre conquistando. Esse povo depois bagunça tudo, irmão, mas não vamos falar mal deles, não. Estava sempre conquistando. Sempre conquistando. Irmãos, leia a palavra de Deus. E você vai ver o quanto o povo de Israel é igual a nós. Ou nós somos igual a eles. Aí você fala, mas nossa, 6.000 anos antes, verdade, praticamente 6.000 anos antes da gente, e você vai dizer, mas, eita, passei, pastor, Deus falou para mim que Deus vai me dar, e eu estou murmurando. Deus está me alimentando, cuidando da minha casa, cuidando do meu emprego, cuidando do meu casamento, cuidando dos meus filhos, o meu negócio prospera, a minha vida prospera, e mesmo assim, tem 5 minutos, ou a 10 minutos, você olha e você vai assim, nossa, que saudade de comer cebola, ou que saudade do Egito. Está tudo prosperando, está tudo maravilhoso, está tudo dando certo, você está indo para onde Deus quer que eu e você vá. Aí você olha para trás e fala assim, nossa, mas deu uma saudade de comer uma cebola. Esse povo fez isso, irmãos. E se você ler a Bíblia, nós vamos se identificar tanto com eles. Tanto com eles. Mas aí você também possamos se identificar com essas palavras. Seja forte e corajoso. E que eu e você possa ser como essas 2,5 tribos falou também para ele. Se o Senhor for, se tão somente o Senhor for o seu Deus, seja forte e corajoso. Porque ele ouve isso tanto de Deus quanto dos homens. Seja forte e corajoso, eu estou contigo. Deus fala, eu estou contigo, e os homens falam para ele, eu também estou contigo. Que você possa fazer isso todos os dias. Tanto ser quem ajuda, ser aquele que vai ajudar, mas também ser aquele que lidera o povo a receber a bênção. Porque ambos têm responsabilidade. Aquele que lidera e aquele que ajuda e é liderado. Fique de pé.
Quero agradecer ao nosso pastor por mais uma vez confiar a nós e a Deus, porque o povo é dele, a palavra é dele, e a ferramenta que o Espírito Santo usa também é dele. E como eu disse aqui do anjo da igreja, nosso pastor, que hoje ele é sim o nosso líder espiritual, e a batalha espiritual é constante, tá, irmãos? A batalha espiritual é constante, que eu e você possa estar sempre orando pela vida deles, e que eles permaneçam sempre orando pelas nossas vidas, porque a batalha espiritual é constante. Então seja forte e corajoso. Deus, permanece conosco, ó Pai. Obrigado a Deus por esta noite especial, Pai. Pai querido, noite que nunca mais se tornará outra igual, ó Pai. Não houve, não haverá noite igual a esta, ó Pai querido. Obrigado, ó Pai querido, por saber que o Senhor está conosco, ó Pai. Assim como o Senhor foi com Abraão, ó Pai querido, assim como o Senhor foi com Isaac, assim como o Senhor foi com Jacó, assim como o Senhor foi com José, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor, ó Pai querido, foi com Josué, assim como o Senhor, ó Pai querido, é conosco todos os dias, ó Pai. Pai, permanece conosco, ó Deus tremendo, eu te agradeço, ó Pai. Pai querido, nós possamos ser fortes e corajosos, ó Pai, e nós possamos dizer aos nossos companheiros, seja forte e corajoso, e nós possamos, ó Pai querido, estar unidos, ó Pai, nas batalhas espirituais, nós possamos, ó Pai querido, estar unidos, ó Pai, nas batalhas, para ajudar o seu povo, ó Pai querido, a ir para o céu junto, ó Pai, e nós possamos ter ousadia que Pedro teve, ó Pai querido, de andar sobre as águas, ser obediente e estar perto de Jesus. Pai, permanece conosco. Eu te agradeço por esta noite, ó Pai, maravilhosa na sua presença. Leva, Pai querido, esta palavra em nossos corações. Não deixe que o inimigo roube a semente, e que o coração fértil, ó Pai, possa produzir, ó Deus tremendo, 30, 60 e 100 por um, ó Pai, da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Quero só aproveitar, irmãos, continue orando pela rainha. A rainha vai passar mais uma vez por um exame de endoscopia terça-feira, tá? E ainda está no processo ainda da gente ver, ela vai voltar no médico em setembro agora, para ver se vai precisar operar ou não, tá bom? Então os irmãos continuam orando pela rainha, agradeço a oportunidade e as palmas, louve ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Quantos foram abençoados aí por essa palavra? E agora é praticar, né? Precisamos alargar e ampliar os horizontes, precisamos derrubar as muralhas. Quando ele falava aqui para nós dar a volta no quarteirão, lembrei quando eu cheguei aqui na igreja, o irmão Gilmar liderava a oração aqui de manhã, e ele falou: pastor, a gente pode rodear a igreja aqui 7 dias, estava o irmão Gilmar, a Débora, a irmã Xanda, a irmã Maria de Fátima, né? E rodearam a igreja aqui, mas não era para derrubar as paredes, né? Era para quebrar os impedimentos, e deu certo, né? Graças a Deus, chegou depois muita gente que foi abençoado, né? Aqui, e cada volta, né? Em silêncio, né? Mesmo assim, aí o Deus colocou a mão, e graças a Deus pela vida dos irmãos, né? Que rodearam aí, e a gente possa continuar ampliando os horizontes, né? Essa palavra, né, que é bem sugestiva, né, pulando a cerca. A gente sabe que Josué foi ali ordenado por Deus, e que Deus continue falando em cada vida mais e mais durante essa semana, né, que a gente vai meditar aí na palavra do Senhor. Pedido de oração que chegou aqui, né, além da nossa irmã Michele, que a gente está orando, Francisco, que está internado, e a irmã Luzia, amém? A gente vai orar agora no final, daqui a pouco, os irmãos vão estar podendo
ter essa oportunidade de clamar. Amém? Nós estamos já daqui a pouco fechando o mês de agosto e como a gente lembra aí da nossa campanha, né? Você que está com marca-página aí, agosto a gente clamou pela saúde doutrinária, essa saúde que nós precisamos ter na palavra de Deus, e Deus tem falado aqui. E não se esqueça de orar pelo seu amigo de oração, que não é secreto, é um amigo revelado. Você pode falar para ele que você está orando, pelo desejo dele, a necessidade, né? Desejo e necessidade. Os irmãos fizeram a campanha, os irmãos trouxeram nomes aqui de pessoas que não puderam fazer a campanha, mas entraram também na nossa oração e temos já testemunhos, né, de desejos atendidos, necessidades, né, que também já são atendidas antes, e o Senhor sempre tem o melhor para nós. Então continue orando pelo seu amigo de oração. Todo dia que você orar, lembra dele, coloca o desejo, coloca a necessidade. Às vezes ele não falou o desejo, não falou a necessidade, era algo particular dele, mas ore pela vida do seu amigo de oração, que Deus está trabalhando, amém? E Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Está aí a nossa agenda semanal, que nós temos amanhã de manhã oração, aqui de manhã, às 7 horas da manhã. Terça-feira nós temos a nossa EBD, Escola Bíblica Dinâmica, que agora estamos aprendendo sobre comunhão uns aos outros, né? Quinta-feira, agora um culto dirigido pelos departamentos. Tivemos aí, né, as nossas crianças, adolescentes, dirigindo a primeira quinta. Depois tivemos os irmãos, homens, Masbraque, né, dirigindo. Depois, agora, quinta-feira passada, os nossos jovens dirigiram. E agora, essa quinta-feira que vem, as nossas irmãs, a UFEBRAC. E o UFEBRAC mais sabe. A UFEBRAC que fez o curso da Mulher Sábia e está montando esse jargão aí, né? Que apenas dirigido pelas irmãs, mas toda a igreja aqui presente convida alguém, irmãos. Nós estamos sendo abençoados e está despertando talentos aqui. A Jaine pregou uma benção, agora ela pode pregar domingo, terça, quinta. O Juninho dirigindo o culto, né? Então a gente tem mais obreiros surgindo e prepara você que uma hora eles vão chamar você para trazer uma palavra de oferta, dirigir o culto, ou uma palavra também de pregação, aqui na parte da pregação, né? E o Senhor, ele conhece, né, cada vida, conhece o que você já tem praticado, né, lá fora, né? Você não precisa, eu preciso estar pregando no púlpito assim toda vez, não. Você cria um púlpito improvisado lá no seu trabalho, na hora do almoço, na saída, na escola, no intervalo da escola, no trabalho, e aí você pratica ali. Depois você vai na frente do espelho, começa a pregar. Depois você vai ter lá, né, no seu terreno, sei lá, umas galinhas que você... Eu comecei assim, pregando para galinha, né? Quando eu tinha 11 anos, me converti, tinha um galinheiro lá com 5 galinhas. Depois tivemos que acabar com as galinhas lá, e eu fui morar na casa da minha avó, cheguei lá, tinha galinha de novo, só que aí Deus me promoveu, você vai pregar para as crianças. Eu já tinha 13 anos, né? Aí eu fui abençoado com a Bíblia lá, com os livros também da Bíblia, e pregava para criança. Depois comecei para os adolescentes, depois para os jovens, e assim foi, né? Só não foi líder de irmãs, mas estava junto com as irmãs também. Estava tocando no ensaio das irmãs, e aí o Senhor tem sempre isso para nós. E quanto mais nós... mas aí o pastor subiu ao cargo de pastor. Não, eu desci mais um degrau. Toda vez que o Senhor te promove para algo, você desce mais um degrau. Não é como aí no governo ou no mundo, né, que você, nossa, está orgulhoso, está lá em cima, não. Você precisa descer sempre mais um degrau. Então, o que nós precisamos, podemos convidar, quinta-feira agora, é o culto dirigido pelas irmãs, convida aí um irmão, uma irmã, um jovem, uma criança, traga para casa do Senhor. As crianças também, nós temos a escolinha aqui na quinta-feira também, então traga para ser abençoado. Sexta-feira, tarde da bênção, 3 horas da tarde, quem pode, quem consegue vir também, né, as irmãs que são do lar ou estão ali, né, os homens também que estão de férias, venha 3 horas, abençoado o culto dinâmico, e à noite tem a reunião também das irmãs, né, que tem aí de quinzenal, o curso, e dos homens também, que agora a gente está com o curso também, né, da Umasbrac, que está fazendo o curso de casamento de quinzenal também aí, e o ensaio
intercalando, né? Sábado a gente tem os eventos aí da Dobrac à tarde e à noite da Jubrac. Sábado agora nós temos um evento regional, eu convido toda a igreja para participar, os que puderem estar indo, acho que não está o banner aí, né? Que é o Congresso Regional da Umasbrac, lá na Lucinda Bastos. Você que pode, tem carro, oferece carona. A gente está aprendendo aqui na terça-feira, né, que quem tem que oferecer carona é a gente, não é o irmão perguntar, eu posso ir no seu carro? Então, a gente precisa, pela comunhão, estarmos abençoando pessoas também. Então, sábado agora é o Congresso Regional. As irmãs vão cantar lá também, tá? Os jovens também vão ter oportunidade. Então, e um pastor abençoado, Deus preparou, né? Eu creio que Deus tem a forma dele trabalhar, porque a gente pensava num pastor também que era abençoado, né, de palavra, e ele não conseguiu. Na última hora teve um imprevisto lá, sexta-feira, e aí o Senhor preparou, né, um amigo nosso, né, da Igreja Assembleia de Deus Alto Retiro, pastor Marcos Rodrigues, alguns irmãos conhecem, ele é o fundador do Bom Retiro, né, aqui em Mogi, e uma bênção, que os irmãos possam estar indo lá para ser abençoados, tanto pelo louvor, palavra. Então, sábado agora, lá na Igreja Lucinda Bastos, onde eu quero agradecer aos casais que participaram do seminário de casais, foi uma bênção lá também, e sábado agora a gente vai estar lá novamente. Amanhã tem o último ensaio, né? Cláudio, é o nosso líder aqui local, pede para avisar os irmãos que puderem estar indo lá. Amanhã vai ter um coffee break antes. Então, os irmãos precisam chegar lá às 7h30 no máximo para tomar o café até 8, 8h15. Depois a gente vai fechar ensaiando ali, tá bom? Coffee break não é depois, é antes. Então, quem chegar depois, as irmãs vão guardar tudo lá, que os irmãos possam estar fazendo esforço aí, o último ensaio para o congresso. Amém? E domingo a gente tem o nosso culto aqui, que você possa continuar convidando, continuar participando e adorando o Senhor, né? Às 18h30, faça o seu melhor para Deus, porque o nosso tema do ano é devoção. Devoção é fazer sempre melhor, né? Sempre o melhor, nada de qualquer jeito. Amém? Vamos orar então, se coloque em pés. Oração pelo Francisco, internado, a Luzia, Michele. Se você lembrar de mais alguém agora, clama aí, fala o nome, Deus está ouvindo e Deus está intervindo na direção dessas pessoas. Amém? Pai, agora, Senhor, nós como igreja unimos mais uma vez, assim como no louvor, na oração, na palavra, na contribuição, ó Pai, também, Senhor, em oração pela vida do Francisco, está internado, a irmã Luzia, ó Deus, aqueles, ó Pai, como nós temos orado aqui já, colocado nas Tuas mãos a vida da nossa irmã Michele. Pai, que o Senhor está trabalhando ali, ó Pai, na saúde dela, no esôfago, ó Pai, ó Deus, que o Senhor já operou, o Senhor já cuidou, o Senhor já colocou a Tua mão de vitória, as Tuas mãos de poder, e nós te agradecemos pela cura, nós te agradecemos, ó Pai, pela restauração dessas vidas, e cremos, ó Pai, que mesmo pedindo, mesmo pensando, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então somente, ó Pai, ó Deus, ouvimos a Tua palavra, sejamos fortes, corajosos, não temendo, sim, ó Pai, aleluia, ó Deus, falando essa palavra, meditando nessa palavra, para fazer tudo que está escrito, ó Pai, e assim obedecendo, e assim, ó Pai, ó Deus, conquistando. O Senhor derrama sobre a vida da igreja a unção de conquista, a unção de ousadia, a unção de multiplicação, ó Pai, e as muralhas possam ser engolidas pela terra, e possamos continuar, Senhor, ouvindo a Tua voz, declarando: seja forte, muito corajoso, e declaramos, como foi falado aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, glória a Deus, continua com as suas mãos estendidas, vamos encerrar. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam. Quero agradecer também aos Ministérios de Louvor, né, os irmãos na igreja que conseguiu ir lá hoje, no aniversário do Louvor de Salesópolis. Amém? Em nome do nosso líder lá, Luan, agradeço a toda a igreja. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.